Os 15 livros mais caros do mundo. Os livros são considerados o maior companheiro de quem deseja explorar a profundidade do conhecimento e da informação da melhor forma. Existem algumas coleções raras de livros que são consideradas as mais caras em relação ao seu valor histórico e importância. Se você é um milionário e tem paixão por uma coleção tão rara de manuscritos, um par de milhões de dólares não é grande coisa em comparação com o valor dos livros. Aqui discutiremos alguns dos livros proeminentes que são aceitos como os mais caros no cenário global. 15. The Tales of Beedle and Bard, de J.K. Rowling. Vamos começar a lista com um livro escrito por J.K. Rowling. Você provavelmente a conhece como autora de Harry Potter. Bem, este também fazia parte da série lendária. Na verdade, isso foi mencionado no último livro. Após a morte de Dumbledore, Hermione Granger recebeu o livro no qual mais tarde ela encontrou o símbolo das relíquias da morte. Existem apenas 7 cópias de The Tales of Beedle and Bard. Todos eles foram manuscritos ilustrados pela própria autora. Portanto, não deve ser surpreso quão precioso o livro pode ser. Em dezembro de 2007, a Sotheby's esperava que fosse vendido por apenas 77 mil dólares. Mal sabiam todos que alguém estava disposto a pagar mais, e em 2016 ele já valia 4 milhões e meio de dólares. 14. Regras do basquete. O basquete é um dos esportes mais populares do mundo. As equipes da NBA estão ganhando não apenas milhões, mas bilhões de dólares. Mesmo a lenda aposentada do basquete Michael Jordan ainda está ganhando com sua marca Air Jordan. Este esporte foi inventado por James Naismith em 1891. Ele escreveu o livro de regras e iniciou o programa de basquete na Universidade do Kansas, onde trabalhou como treinador principal. O livro de regras original, Rules of Basketball, foi vendido por 4,3 milhões de dólares. A maior parte do livro de regras foi digitada, mas existem várias notas manuscritas de James aqui e ali nas páginas. 13. Bíblia Pauperum. O próximo é um livro que tem todo o valor de um livro notável. 1 é histórico, 2 é arte e 3 é bíblico. Datado por volta do ano de 1460, esta Bíblia reflete 2 grandes mudanças na história do ser humano. Primeiro, a nossa forma de documentar. Na era pré-histórica, os humanos usavam desenhos para contar uma histórica. Hoje em dia, usamos palavras, e a Bíblia Pauperum usava imagens e palavrinhas, uma espécie de combinação entre as duas eras. O segundo é o Antigo e o Novo Testamento. Esta Bíblia visualiza as correspondências tipológicas entre os dois. A cópia Gotha Dohrney foi impressa na Holanda. Bernard Quaritch o comprou por 2,42 milhões de dólares em outubro de 1987. É a única cópia existente nos Estados Unidos. 12. Traité de l'Abré de Froutier. Traité de l'Abré de Froutier foi escrito por Henri-Louis Duhamel em Manco em 1768. Ele foi um dos principais cientistas franceses naquela época. Seus campos de estudo eram física, engenharia e botânica. Este livro em particular que ele escreveu é exatamente o que seu título diz: Tratado sobre árvores frutíferas. Ele estudou fisiologia vegetal desde 1738 até o dia em que faleceu. Naquele ano, ele foi convidado pela Academia Francesa para investigar o que estava causando a destruição da planta de açafrão nos gatinais. Sua descoberta rendeu-lhe admissão na academia. Este livro foi vendido por 4 milhões e meio de dólares em 2006. 10 anos depois, valia cerca de 5,3 milhões. 11. Primeiro fólio de Shakespeare. Você não esperaria que livros estivessem na faixa dos 7 dígitos, mas em nossa lista esse livro vale 8,2 milhões de dólares, e este é o motivo. O livro foi escrito pelo lendário William Shakespeare, também conhecido como Comédias, Histórias e Tragédias do Sr. William Shakespeare. A cópia original do primeiro fólio do ano de 1623 estava disponível por apenas 2 libras nos primeiros anos. No entanto, sua cópia completa se tornou um dos livros mais caros entre os colecionadores da era moderna. De acordo com uma pesquisa, afirma-se que apenas 228 cópias completas de 750 estão disponíveis agora no mercado global. No ano de 2001, uma cópia chamou a atenção do cofundador da Microsoft, Paul Allen. Ele comprou uma cópia deste livro pelo valor de 6,16 milhões de dólares. 10. Bíblia de Gutenberg. A Bíblia de Gutenberg também é conhecida como Bíblia Mazarin. 49 cópias foram impressas por Johannes Gutenberg na Alemanha entre o ano de 1450 e 1455. Uma delas está exposta na Biblioteca Pública de Nova York. Seu valor atual é de 10,2 milhões de dólares. A Bíblia foi vendida num evento após ser exposta por 1 mês no Japão. Foi comprada por uma das maiores livrarias do Japão, Maruzen Co. Limitada. Talvez planejavam vendê-la novamente para outro recorde sensacional? Uma das razões pelas quais esta Bíblia vale tanto dinheiro são suas altas qualidades estéticas e artísticas. Escrita em latim, foi o primeiro grande livro impresso em massa. 9. The Canterbury Tales. No ano de 1998, The Canterbury Tales foi vendido por uma quantia de 4,6 milhões em um leilão privado em Christie's, Londres.
Londres. Foi declarada a última cópia da primeira edição original do suposto manuscrito do século XV. O livro foi escrito por Geoffrey Chaucer, mas a cópia em particular foi impressa 78 anos após a sua morte em 1478. Séculos depois disso, ele ainda é conhecido como o pai da literatura inglesa. Esta cópia foi realmente comprada pelo primeiro conde de Fitzwilliam no ano de 1776 no leilão da biblioteca de John Radcliffe por um valor de venda de apenas 6 euros. Sem dúvida, isso é o que chamamos de multiplicar corretamente seus investimentos. Le Liliaceae. Classificado em 8º lugar em nossa lista está outra coleção da Bíblia Botânica. Este, intitulado Le Liliaceae, foi escrito por Pierre-Joseph Redot no século XVIII. Ele era um pintor e botânico belga. Essas são as duas únicas habilidades das quais ele precisou para criar esta obra-prima. Em 1985, o livro foi vendido para Double Graham Arader, um negociante de livros raros, por 5,5 milhões na Sotheby's. Atualmente, ele vale algo equivalente a 11 milhões de dólares. O livro consiste em fotos de flores nos jardins de Malmaison, Saint-Cloud, Versailles e Sèvres. Essas pinturas notáveis não são apenas bonitas, mas também pesadas. Literalmente, o livro é composto por 16 volumes e pesa um total de 145 quilos. 7. The Birds of America. Não há apenas um, mas 3 exemplares de The Birds of America à venda e obviamente eles estão no topo das classificações dos livros mais caros. Estes 3 estão entre os 119 exemplares completos do livro disponíveis em todo o mundo. O primeiro dos 3 foi vendido no ano de 2000. Essa cópia foi vendida por 8,8 milhões de dólares na Christie's. Outro foi vendido em 2012 por 7,9 milhões de dólares. O mais caro, que está em 7º lugar na nossa lista de livros caros, foi vendido no ano de 2010. A cópia completa da primeira edição do livro foi vendida na Sotheby's de Londres por cerca de 7.321.250 euros, aproximadamente 8,9 milhões de dólares. O livro em si foi escrito por John James Audubon. Ele foi um ornitólogo, naturalista e pintor americano. O livro que ele escreveu foi baseado em seus extensos estudos em todos os tipos de pássaros americanos. 6. Babe Psalm Book. Este equivale como uma tradução da Bíblia. Foi o primeiro impresso na América do Norte britânica, Cambridge, Massachusetts, para ser exato, em 1640 pelos líderes puritanos. Embora mais de 1000 deles tenham sido impressos, restam apenas 11 cópias da primeira edição histórica. A maioria delas é propriedade de universidades e bibliotecas. No entanto, um vai para um financista e filantropo, David Rubenstein. Em novembro de 2013, David o comprou no leilão da Sotheby's da igreja Old South de Boston. O preço foi de espantosos 14,2 milhões de dólares. A igreja, na verdade, possuía 2 cópias. A outra cópia não será vendida. Apesar de ter alguns erros de impressão, ainda é o 6º livro mais caro já vendido. 5. St. Cuthbert Gospel. Também conhecido como o Evangelho de Stonyhurst, o Evangelho de São Cuthbert pode não ser o livro mais caro, mas é definitivamente o mais antigo de nossa lista, já que veio do século VII. O escritor deste livro de bolso permanece desconhecido. Sua capa de couro sobreviveu a séculos de uso e armazenamento e foi encontrado dentro do caixão de St. Cuthbert. Em abril de 2012, este Evangelho de St. Cuthbert original foi vendido para a Biblioteca Britânica por 14,3 milhões de dólares. O livro não é precioso apenas do ponto de vista religioso, pois também possui um importante valor histórico. O Evangelho de São Cuthbert é indiscutivelmente o livro europeu mais antigo a sobreviver a séculos de idade e ainda permanece totalmente intacto. 4. Livro de Orações Rothschild. O livro de Orações Rothschild foi escrito por vários artistas a partir do ano de 1500. Ele foi comprado pela primeira vez pela Biblioteca Nacional da Áustria em 1999 por uma quantia impressionante de 13,4 milhões de dólares. Isso é um total aproximado de 19,3 milhões de dólares hoje. Alguns anos atrás, a Christie's anunciou a disponibilidade do livro 15 anos após sua venda, que foi recorde mundial na época. Desta vez, ele foi comprado por um empresário australiano, Kerry Stokes, no leilão por 13,6 milhões de dólares. No entanto, com a inflação, o livro valia na verdade um pouco menos de 19 milhões na época em que Kerry o comprou. Este livro de orações de Rothschild agora está sendo exibido na Biblioteca Nacional da Austrália. 3. Magna Carta. Magna Carta, o latim para Grande Carta, é o terceiro em nossa lista de livros mais caros. Em 2007, poucos dias antes do Natal, a Sotheby's realizou um leilão em Nova York. Este magnífico manuscrito foi a estrela do evento. A compra surpreendente foi feita por David Rubenstein, que você viu anteriormente nesta lista como comprador do Babe Psalm Book. No entanto, Rubenstein não os comprou para sua própria coleção, eles comprou para serem devolvidos aos arquivos nacionais para exibição pública. Que filantropo generoso! O original foi redigido em 1215. Esta carta magna em particular é na verdade apenas
apenas uma cópia escrita em 1279. Mesmo assim, ainda vale 21,3 milhões de dólares. 2. Evangelhos de Henrique, o Leão. O segundo livro mais caro do mundo são os Evangelhos de Henrique, o Leão, da Ordem de São Bento, também conhecido como Monges Negros, do ano de 1175. Leiloado por um valor inicial de 11,7 milhões, este livro gospel foi construído sob encomenda por Henry Lyon, o Duque da Saxônia, para o altar da Virgem Maria na Igreja Catedral de Brunswick. No ano de 1983, este livro foi comprado pelo governo alemão por 8.140.000 euros, o que equivale a 11,7 milhões de dólares na Sotheby's de Londres. Aceito como a obra-prima do manuscrito românico no século XII, os Evangelhos de Henrique, o Leão, são compostos por 266 páginas, com 50 páginas completas de ilustrações e obras de arte. 1. Codex Leicester. Codex Leicester é uma das revistas científicas mais famosas de Leonardo da Vinci e é do ano de 1500. Consiste em 72 páginas de musas escritas à mão e teorias relacionadas a tudo, desde o movimento da água até fósseis e brilho da lua. Este manuscrito é o caderno mais próximo do escritor e pensador. Foi comprado pela primeira vez por Thomas Coke no ano de 1717, que foi nomeado Conde de Leicester em 1980. Então, em 1994, este caderno foi adquirido por Bill Gates em um leilão de jornal pelo valor de 30.800.000 dólares, tornando um dos livros mais caros do mundo comprados até hoje. Curiosidade, Gates também digitalizou este livro e usou como proteção de tela do Windows 95 do Microsoft Plus. Gostaria de ter um desses exemplares ou acha que as pessoas que compraram esses objetos são doidas? Diga pra gente nos comentários, e se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos.